o que são os arquétipos, como a gente pode utilizar esse padrão arquetípico para modificar a nossa vida para alcançar objetivos. E aí, gente, tudo bem? Por aqui tá tudo bom. Eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa energia arquetípica. Os arquétipos, eles ficaram muito famosos aí na internet. Vocês falarem, ah, eu uso o arquétipo tal, eu coloquei na minha vida e alcancei isso. Ah, eu coloquei esse arquétipo na minha vida, e agora eu tô atraindo um monte de gente pra mim, não sei o quê. A gente conhece os arquétipos dessa forma muito rasa, né? Mas isso também é possível, tá? Mas não significa que seja, por exemplo, uma única forma de você colocar uma imagem na tela do seu celular, que esse é o padrão que as pessoas conhecem, né? Ah, eu vou colocar o arquétipo da Cleópatra no meu celular e vou atrair homens da minha vida. Eu já ouvi muito isso, gente. Mas o arquétipo é uma coisa muito mais profunda, né? Os arquétipos, eles são energias psicológicas, né? São de padrões humanos que a gente vê tanto na mitologia como no comportamento humano, né, em histórias e tudo mais. Quem identificou esse padrão assim das energias foi o psiquiatra Carl Jung. E ele criou 12 arquétipos de padrões da psique humana. Eles estão no inconsciente coletivo, né, na consciência humana. Todo mundo que vê essa energia em alguma coisa já percebe que isso aqui é uma energia de mãe, isso aqui é uma energia de uma pessoa sábia. Isso aqui é uma energia de um amante, né, de uma pessoa mais sedutora. A gente consegue perceber isso nos padrões de comportamento humano, em todas as coisas, né? Em filmes, a gente consegue ver, tanto na sociedade, se alguém tiver um estilo específico, a gente consegue identificar ali mais ou menos um padrão de arquétipo. Eu mesmo, por exemplo, gosto muito do arquétipo do amante, né? Vocês podem ver as minhas cores, eu gosto muito do preto, do vermelho, eu gosto muito desse arquétipo do amante e da governanta também. E como que a gente pode usar esses arquétipos para alcançar um objetivo? Por exemplo, a gente pode ver na internet que as pessoas falam, ah, é só você colocar um arquétipo na tela do celular, que você vai pegar essa energia, você vai colocar no seu dia a dia, você vai atrair muitas pessoas. As pessoas resumiram isso de uma forma muito rasa, né, os arquétipos. Mas, por exemplo, quando você quer colocar um arquétipo na tela do seu celular, é para você se lembrar de como você deve agir, né, no seu dia a dia. Ah, eu quero usar o arquétipo da Cleópatra. Como se eu quiser colocar essa energia na minha vida, primeiro a gente precisa conhecer essa energia, né? Como que a gente vai compreender e conhecer essa energia? A gente precisa estudar a história da pessoa e do comportamento. Quando a gente compreende essa energia, né, inclusive o comportamento, como que ela agia, como que ela pensava, a gente pode trazer essa energia para nossa vida. Por exemplo, ah, eu quero trabalhar na internet. Se eu fosse a Cleópatra, como que ela faria? Qual seria o comportamento dela? Ela era uma mulher determinada, uma mulher muito sábia, empoderada, ela era segura de si mesma. E se você vê esse contraste com você, a pessoa que você está sendo nesse momento, quando você vê, ah, eu sou uma pessoa muito insegura, eu vou pegar um arquétipo de uma pessoa que ela é segura, né? E eu vou colocar isso na minha vida. Como que eu coloco isso na minha vida? Com a compreensão da energia e do comportamento. Ah, se eu quero colocar um arquétipo tio Patinhas, né? Que tem esse arquétipo também por questão financeira, para a gente melhorar, alcançar patamares financeiros. Como o tio Patinhas pensa sobre dinheiro? Porque você precisa analisar a forma que você pensa sobre dinheiro, como você age com o dinheiro, né? Quando você tem dinheiro na sua mão, quando você recebe o seu dinheiro do mês, né? Ou com alguma coisa que você venda e tudo mais. Quando você recebe esse dinheiro, como que é a forma que você pensa e como você se sente com isso? Ah, não, eu quero já pegar e gastar. Ah, eu vou pagar todas as minhas contas e vou segurar porque eu tô morrendo de medo de faltar. Esse é o nosso comportamento. Agora, como o tio Patinhas ele faria? O tio Patinhas, ele era um cara que ele tinha consciência financeira, né? E ele sabia que quando ele pega um montante de dinheiro, a gente precisa separar o dinheiro em fatias, né? Um pouco a gente tem que guardar, outro pouco a gente tem que investir, outro pouco a gente tem que pagar, saber os nossos custos. Então, assim, a gente precisa entender como esse arquétipo funciona e a gente colocar essa energia na nossa vida, na nossa forma de pensar, no nosso comportamento, no nosso sentimento. Ah, mas é muito difícil. Não que seja difícil. Muita gente fala que o arquétipo não funciona para mim. É justamente por isso, porque para a gente colocar um arquétipo na nossa vida é uma coisa muito mais profunda do que só você olhar uma imagem. A imagem, ela vai te trazer essa energia, com certeza, porque nossos olhos eles captam a imagem e a imagem ela existe um padrão energético por trás.
Quando nossos olhos eles captam uma imagem, eles enviam uma informação para o nosso cérebro, libera neurotransmissores que trazem para a gente uma sensação, né, essa energia. Mas isso não é suficiente, isso ajuda, porque nos ajuda a lembrar, né, a gente sentir. Quando você vê o tipo-patismo, você vê: "Nossa, dinheiro", né, já te remete a um pensamento. Mas para o arquétipo ele funcionar na sua vida de verdade, a gente precisa aprofundar o conhecimento sobre essa energia para a gente colocar no nosso comportamento, porque não é só ver e sentir um pouquinho ali, é a gente ver, sentir, colocar no nosso dia a dia. Se você tem, por exemplo, se você coloca o arquétipo do tio Patinhas na sua vida, né, mas quando você recebe seu dinheiro, você até lembra, até sabe, assim, inconscientemente como que funciona, mas na hora de você agir, quando você tem que pagar uma pessoa, por exemplo, de um serviço, você se sente que está perdendo dinheiro, a sensação que você tem: "Ah, eu vou pagar aqui, mas, eu vou ficar sem dinheiro". Essa energia que a gente tem que perceber na gente, né, que é quando você vai pagar um serviço, a sensação que a gente tem que ter é outra, né. Se a gente quer que traga um bem-estar, se a gente quer atrair mais dinheiro para nossa vida, quando a gente faz um pagamento de alguma coisa, a gente precisa sentir que isso é um investimento. A sensação tem que ser leve, né, não tem que ser uma sensação pesada de: "Ah, eu tô perdendo, tá faltando". Esses pensamentos que vêm na nossa cabeça quando a gente age, é isso que fala quem a gente é, a nossa autoimagem. E a nossa autoimagem, ela dita o nosso comportamento, a nossa energia e tudo mais. E o que que é a autoimagem? A autoimagem é a história que a gente conta sobre a gente para a gente mesmo, né. Se eu acho que eu sou linda, maravilhosa, se eu acho que eu sou uma mulher inteligente, se eu acho que eu sou uma mulher bem-sucedida, se eu acho que eu sou uma mulher, se eu tenho essa percepção de mim, eu não me sinto uma fracassada, essa energia é a minha autoimagem, porque eu consigo expressar isso, né, eu consigo expressar uma segurança, consigo expressar uma sabedoria, consigo expressar minha beleza sem me sentir insegura. Isso é a minha energia, é a minha autoimagem. Quando você vê, por exemplo, pessoas à sua volta progredindo e você olha aquilo e você conversa com você mesmo: "Ai, todo mundo tá crescendo e eu não, eu sou um fracassado. Nossa, tô ficando para trás". A gente fica com essas conversas dentro da gente, na nossa cabeça, a gente vai absorvendo esse tipo de pensamento, e isso vai definindo a nossa autoimagem, porque a gente pensa e a gente sente sobre isso. O sentimento, ele nada mais é do que o pensamento repetido por muitas vezes, e isso vai para o nosso subconsciente, que gera um sentimento sobre a gente. E a partir do momento que gerou um sentimento, vai gerar um comportamento. E o comportamento é o quê? A nossa autoimagem, é a nossa identificação com aquilo. Então a gente acaba se sentindo inseguro. E o arquétipo, nesse sentido, é muito bom quando a gente, olha essa energia e a gente começa a conversar com o arquétipo, assumindo essa identidade, né. A gente coloca pensamentos sobre esse arquétipo, a gente começa a sentir como esse arquétipo e, consequentemente, isso começa a entrar no nosso comportamento, mas é uma questão de repetição, né. O nosso subconsciente, ele armazena informação com repetição ou com experiência de alto impacto, né. Por exemplo, o alto impacto é quando a gente sofre um acidente e você saiu ileso. Por exemplo, um carro te atropelou, você saiu ileso, aí você fica com: "Uau, meu Deus, olha só, quase morri, e eu não morri porque eu sou protegido por Deus". A gente tem a sensação, você internaliza você ressignifica esse impacto com essa energia que te fortalece. Quando você coloca isso na sua cabeça, meu, você vai sentir a pessoa sempre protegida por Deus. Você sempre vai sentir essa pessoa protegida por Deus. Por quê? Porque com esse alto impacto, com essa vivência que você teve, a experiência, ela te trouxe essa ressignificação energética, né? E se você colocou isso dentro de você, é isso que você vai ser. Então a sua expressão no mundo é de que você é protegido por Deus, porque você não morreu, porque você tem um propósito, você é protegido por Deus. Então a gente acaba seguindo com essa energia. E quanto mais a gente segue com essa energia, mais a gente começa a se reafirmar que a gente é protegido por Deus. Aí se acontecer algumas outras coisas na vida aí de livramentos e tudo mais, você acaba reforçando cada vez mais essa identidade. E quando você reforça a identidade, as coisas do universo, elas começam a modificar para você, porque a gente atrai quem a gente é, né, quem a gente acredita que é. E se a gente acredita que nós somos protegidos por Deus, nada vai acontecer com você. É basicamente isso. A crença que a gente internaliza
vira a nossa realidade, né, o mundo é isso, a gente espelha no mundo de fora todas as coisas que estão dentro da gente. E se você acredita que você é uma pessoa protegida por Deus, todas as circunstâncias que de repente elas podem te atingir em algum nível, não vai acontecer, porque a sua crença ela sempre vai se reafirmar. Então são crenças que fortalecem a gente, né, é muito importante que a gente, sempre internalize crenças que vão, ajudar a gente nessa caminhada, né, nessa jornada. Eu tive uma história, né, de uma vez que quando eu comecei com o meu despertar, né, lá atrás, né, na época da pandemia, eu tive um acidente, eu caí de uma cachoeira de, assim, gente, muito alto mesmo. E assim, eu lembro do dia que eu estava subindo, assim, as pedras, né, e cachoeira você sabe que o negócio é liso, né, que se tiver molhado lá é liso demais. Eu estava subindo, né, as pedras, assim, no cantinho onde dava, que estava seco, mas eu estava sentindo que eu ia cair. Eu fiquei: "Ai, mano", falei: "Ah, tô com medo, eu não vou, vou cair", né. O que acontece? Eu caí de uma altura muito, assim, eu escorreguei, assim, de frente e eu parei, assim, na queda, eu acho que, sei lá, eu não tenho noção de tamanho, mas, assim, foi um negócio muito alto. Sei lá, uns 5, 6 metros de altura, ou até mais, não sei. Quando eu caí, assim, numa pedra, assim, durinha, que encaixou certinho no meu pé, e eu olhei pra baixo, assim, e eu fiquei: "Meu Deus do céu". Na hora que eu saí dali, eu fiquei rindo à toa, fiquei: "Meu Deus, o que aconteceu? Eu quase morri". E a partir dali, eu comecei a ressignificar na minha cabeça esse momento. E que a conversa que eu tive comigo na hora que aconteceu isso, né, fiquei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Se eu quase morro, o que eu tô fazendo da minha vida? Ah, tô num emprego que eu não gosto, tô num relacionamento que eu não gosto, tô ganhando pouco, tô, sabe, eu quero mais, eu sei que eu mereço mais". Eu comecei a ter uma reflexão comigo de que: "Caramba, eu não quero viver isso aqui, se eu morrer, se eu perder minha vida, eu não quero que minha vida foi em vão". Eu comecei a ter essa percepção, assim, de realidade. Eu falei: "Não, eu quero mais, eu mereço mais, porque olha só, eu tive livramento, eu preciso viver, eu quero viver". Então essa resignificação, ela internalizou em mim de que aquilo não era nada daquilo que eu estava vivendo era pra mim e que eu mereço o melhor. Então eu internalizei essa crença e consegui avançar. Então a partir daí eu pedi demissão, saí do namoro que eu estava, que eu não gostava. E tipo assim, as coisas começaram a fluir e eu tenho sempre essa sensação de que eu mereço o melhor. E tendo essa sensação de que eu mereço o melhor, todas as coisas quando eu vejo assim que não são pra mim, eu consigo sair com muita facilidade, porque eu fico: "Não, eu mereço o melhor, não quero isso aqui não". Aí eu vou e saio, eu fico: "Não, não quero". E não me traz sofrimento, porque a partir do momento que eu internalizei que eu mereço o melhor sempre, independente do que esteja acontecendo, a minha mente ela vai sempre buscar esse resultado, que eu mereço o melhor e eu continuo seguindo. Então isso foi só um pouco de introdução ali na autoimagem, né, que a gente pode ajustar a nossa autoimagem tanto com repetição como com alto impacto. E a repetição é o mais comum, né, que a gente vê por aí, reprogramações mentais, né, de áudios. A gente pode mudar nosso comportamento com frases de afirmação, colocando dentro da gente, repetindo todos os dias, por 21 dias e tudo mais. Então, assim, a gente pode modificar a nossa autoimagem com as experiências de alto impacto, né, quando você vive uma coisa e quando você ressignifica isso ao seu favor. Se você ressignificar a história contra você, tipo assim: "Não, eu sou uma fodida". Se eu, por exemplo, se eu tivesse caído da cachoeira ali, se eu começasse a me lamentar, tipo: "Não, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso, me divertir, porque a minha mãe falou que eu não podia sair, senão ia acontecer alguma coisa, eu vou ter que ouvir minha mãe". E tudo é a forma que a gente internaliza as coisas. Se a gente ressignifica uma história de alto impacto, você vai viver sempre essa história na sua vida, né, porque você vai estar identificado com essa energia. É assim que, por exemplo, muitos hipnólogos, né, quem trabalha com reprogramação mental, eles conseguem tratar pessoas a partir das ressignificações, né, da sua autoimagem. Quando a gente volta no trauma e a gente ressignifica, porque às vezes a gente vive um problema, vive um trauma, alguma coisa assim, e a gente ressignifica da pior forma, né, do pior ponto de vista, porque isso de repente é a consciência que a gente tem no momento, né, a gente não consegue ver além. Mas um tratamento para modificar essa autoimagem, né, essa energia que está te travando ali, você pode ressignificar com uma outra história que te fortalece. E se a gente ressignifica com histórias que fortalecem a gente só tem a ganhar, porque isso acaba virando uma força de impulso, né? Acaba virando uma energia de progresso. Então, os arquétipos, eles são essas energias primordiais, né? Que a gente pode pegar para nossa vida e incorporar, né? Incorporar como? A gente vê a energia,
a gente vai estudar um pouco sobre compreender o que tem por trás, e a gente vai colocando na nossa vida e agindo como, né? Mas a gente só consegue agir a partir do momento que a gente se sente, né? Se eu me sinto como uma Cleópatra, né? Cleópatra, inclusive, ela é uma energia que eu gosto muito. Se eu quero colocar essa energia em mim, como que eu tenho que ser na minha vida, né? Pro meu trabalho, na minha casa. Nós somos um fragmento assim de várias coisas, né? A gente tem o nosso lado mãe, a gente tem o nosso lado professora, a gente tem o nosso lado, né, artista, né, o nosso lado esposa, né, de situações que pedem energias específicas da gente, né? Mas existem padrões que as pessoas permanecem, né? Tem o padrão do arquétipo do homem comum, né? Que ele não tem nenhum estilo específico, ele é padrão, ele é comum, não é uma coisa muito chamativa. Ele vive o básico, ele é um cara de família, trabalha, o estilo básico. E isso é uma energia arquetípica, que a gente olha e a gente vê que ele é um homem comum, né? A gente percebe que é um homem comum e não precisa de muito esforço para saber o que é um homem comum, né? Agora, eu quero um arquétipo do sábio, né? E as pessoas elas usam a coruja também para identificar esse arquétipo essa energia da sabedoria, né? Um animal que ele é mais observador, silencioso, mais tranquilo, né? Mais sereno. E quando a gente vê uma coruja, a gente tem a sensação de soberania e sabedoria e é como se fosse uma a gente olha para uma coruja e a gente vê essa soberania de inteligência, né? De um animal que ele tem um posicionamento de sabedoria, de empoderamento, né? Então, é essas energias que a gente coloca na nossa vida. Os animais, eles conseguem identificar os arquétipos, né? Quando eles veem uma sombra, quando eles veem um animal específico, essa energia já mostra algo para eles, através do instinto que eles têm, eles já podem ter uma reação de saber se ele é uma presa ou se ele pode caçar esse animal, né? É tudo uma questão de percepção, né? Então, os arquétipos é essa percepção sobre as coisas, sobre as energias. Quando a gente quer modificar a nossa energia, né, para incorporar alguma coisa para ajudar a gente a ter um resultado, a gente primeiro precisa compreender como funciona essa energia. A gente compreendendo essa energia, a gente começa a reprogramar a nossa mente, né, para incorporar essa energia, para assim a gente ter esse comportamento. A gente precisa deixar a nossa energia, a velha, né, morrer, né? Ah, se eu era uma pessoa que tinha medo de gastar um dinheiro, porque medo de faltar. Se a gente tinha essa energia, quando você coloca o arquétipo do Tio Patinhas, né, que ele fala sobre dinheiro, abundância, prosperidade, você precisa ter um comportamento parecido com o dele. Como é que ele pensa e se sente na hora de pagar uma conta, né? De pagar um serviço? A gente precisa incorporar essa energia. Né? Então não é só a imagem. A imagem ela é um lembrete para te fazer a sensação e para você conseguir alimentar alguns pensamentos. Mas o arquétipo ele é repetição para você reprogramar a sua mente para você colocar na vida. Então é isso, gente. Depois eu trago mais informações sobre arquétipos. Isso aqui foi só uma palhinha para a gente entender um pouco mais sobre como a gente põe o arquétipo para a gente alcançar resultados, né? Porque isso fala sobre a nossa autoimagem, nosso comportamento que a gente precisa modificar, que a gente precisa alterar para a gente conquistar os nossos objetivos, tá? Então, se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais sobre arquétipos. Deixe seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, ativa o sininho. E é isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até mais. Beijo.